Oi, tudo bem? Silvio mais uma vez aqui para conversarmos um pouco mais sobre a matemática. A nossa conversa de hoje é sobre ponto médio e baricentro de um triângulo. Eu estou preparado, você está? Então vem comigo, me acompanhe. Então é isso, nós vamos hoje falar sobre ponto médio de um segmento. Vejam bem, aqui tem um texto e nesse texto já nos sugere muito bem o que vem a ser o ponto médio de um segmento. A palavra médio dá a ideia de metade, é exatamente isso que quer dizer. Então, um ponto médio é um segmento que divide, é um ponto, melhor dizendo, que divide um segmento em dois segmentos congruentes, ou seja, de mesmo tamanho. Vejamos aqui, nós temos aqui o ponto A e o ponto B e o segmento AB. Sobre o segmento AB, observe que nós temos, observe aqui, sobre o segmento AB, tem o ponto A, tem o ponto B. Genericamente, costumamos dizer e costumamos colocar como sendo o ponto A as coordenadas do ponto A, x de A, x e y de A. Do ponto B, x de B e y de B. Então, o ponto A, B, o ponto A e o ponto B e o segmento AB. Sobre o segmento AB, foi colocado um ponto M, onde esse M sugere exatamente o ponto médio. Então, significa dizer que esse M vai dividir o segmento AB em dois segmentos congruentes, ou seja, de mesma medida. Então, nós temos o segmento AM e o segmento BM. Olha como está escrito aqui, AM e MB ou BM. Então, significa dizer que os segmentos AM e BM, eles são segmentos congruentes. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida. Nesse caso, é muito fácil a dedução da fórmula, já que o M seria como se fosse a metade, né? Então, o que a gente vai fazer? Tirar a média aritmética das coordenadas. Então, se eu quero saber, por exemplo, como encontrar o x do ponto M, que é o x do ponto médio, nós vamos fazer nada mais nada menos do que a média aritmética de x do A e o x do B. Como é média aritmética, são dois valores, a gente divide por 2, tá? Então, x do ponto médio vai ser nada mais, nada menos do que o x do ponto A somado com o x do ponto B e dividido por 2. Simples assim. Isso para encontrarmos a abscissa do ponto médio. Para encontrar a ordenada, segue o modelo, é só usar o mesmo raciocínio. Então, o y do ponto médio, que está aqui, o y do ponto médio, vai ser o y do ponto A, que são as extremidades, tá? Mais o y do ponto B, que é a outra extremidade, também dividido por 2. Y de A mais y de B dividido por 2. Simples e bem fácil de entender esse raciocínio. Vamos aqui a um exemplo para que vocês possam observar, bem fácil, um exemplo aqui de como é que se comporta, essa fórmulazinha, tá? Então vejam bem aqui, as coordenadas do ponto médio do segmento de extremidades AB, A e B, né, são. Então o que é que você vai fazer? O que é que nós temos aqui em questão? Encontrar nada mais, nada menos do que o ponto médio. Ele quer exatamente isso, o ponto médio. O ponto médio, a gente já aprendeu a fórmula para calcular o ponto médio de segmento, né? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho para a gente fazer então. Então, se a gente considerar como sendo M o ponto médio, então nós temos aqui Então, se considerarmos M como sendo nosso ponto médio,
Nós então podemos dizer então que as coordenadas desse ponto médio vai ser y de m, x de m e y de m, tá? Lembrando que para encontrar o x do ponto médio, que é nada mais nada menos do que a abscissa do ponto médio, vai ser nada mais nada menos do que o x do ponto A mais o x do ponto B, isso sobre 2. É só vir aqui na questão, procurar saber quem é o x do A, está aqui o x do ponto A, procurar saber quem é o x do ponto B, jogar na fórmula e aí você vai ter o resultado simples assim. Então, o x do ponto médio vai ser igual ao x do ponto A, que é 5, mais o y do ponto B, aqui é o x do ponto A, mais o x do ponto B, que é menos 1. Vamos botar esse número dentro de um parênteses, afinal de contas ele é negativo. A gente faz o jogo de sinal, mais e menos num jogo de sinal dá menos. Então, x do ponto médio vai ser igual a 5 menos 1 sobre 2. Pronto. Aqui, então, a gente vai ter que o x do ponto médio vai ser 5 menos 1, 4 sobre 2. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, já temos, então, o x do ponto médio. Vamos agora à descoberta de y do ponto médio, tá? Então, vamos, então, fazer o mesmo raciocínio. Quem vai ser o y do ponto médio? Y de m vai ser o y do ponto A mais o y do ponto B dividido por 2. Opa! Então, é só ir atrás do y do A, do y do B, nos pontos que foram dados na questão. Está aqui, ó, quem é o y do ponto A, menos 2. Quem é o y do ponto B, menos 4. Vamos substituir? Vamos lá. Então, menos 2 mais, vamos botar dentro de parênteses. Gosto de trabalhar com números negativos entre parênteses, que é sempre bom. Mais menos 4. Olha, menos 4, isso dividido por 2. Agora a gente pode eliminar os parênteses. Para eliminar os parênteses, vem o jogozinho de sinais. Ó, na frente, quando eu digo na frente, eu quero dizer à esquerda, tá? À esquerda desse menos não tem nada, é como se tivesse um sinal de mais. A mesma coisa aqui, ó. Tem um sinal de menos e à esquerda dele tem um sinal de mais. Jogo de sinal, mais com menos é menos. Então, y do ponto médio vai ser menos 2, mais por menos dá menos 4, dividido por 2. Muito bem. Sinais iguais, tá? São números inteiros de sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. Então, quanto que vai dar? 2 e 4, 6. Conservando o sinal negativo, menos 6 sobre 2. Logo, o y do ponto médio vai ser... Opa, não precisa mais dessa fração. Nós teremos, então, 6. Menos 6 dividido por 2, sinais diferentes na divisão, dá negativo, tá? Então, menos 3. Pronto. Daqui eu concluo que o ponto médio que a questão pedia, ó, a questão estava atrás do ponto médio. E a gente chamou esse ponto médio de quê? A gente chamou esse ponto médio de M. Então, meu M vai ser o valor do x do ponto médio, que é 2, e o y do ponto médio, que é menos 3. Pronto. Essa é a resposta da nossa questão. O ponto médio. Tudo bem? Então, vamos aqui para uma outra questão. Muito bem, então vamos ao segundo exemplo, que no caso aqui ele pede para encontrar o ponto simétrico de P, cujas coordenadas desse ponto P é 1 e menos 1 em relação ao ponto Q. Então nós temos aqui, ó, o ponto P e o ponto Q. Aí ele quer nada mais nada menos do que o simétrico. Simétrico, imagina uma reta numérica, imagina a reta numerada e como se aqui fosse... a nossa origem, o ponto Q como se fosse a nossa origem. Então, por exemplo, lá na nossa reta numérica, se a gente tem para a direita 2, o simétrico dele vai ser o menos 2. Não que esses valores aqui, basta mudar os sinais, não é isso que eu estou dizendo, porque esse segmento aqui é um segmento
que não está sobre nenhum dos eixos, nem o eixo X, nem o eixo Y. Se tivesse, bastava usar esse raciocínio, mas não é. Só estou dando um exemplo, tá? É como se ele estivesse falando do simétrico. Então eu quero saber qual é o ponto R, cujas coordenadas dele são A e B, que ele é simétrico ao ponto P em relação ao ponto Q, ou seja, que o ponto Q seja o ponto médio de RP. Tá? Então a gente vai nada mais, nada menos do que atrás disso. Nós vamos aqui encontrar então o ponto R, cujas coordenadas são A e B. E aqui no caso eu tenho a certeza de que o ponto Q, o que o ponto Q representa? O ponto Q, ele nada mais é do que o ponto médio. Perdão aí a letra, tá? É o ponto médio do segmento PR. Tá? Então pronto. Lembrando daquela fórmula que o ponto médio, no caso aqui, lembra que a gente vai trocar as letras M e E, lá que a gente usava A, B e M, a gente vai trocar por Q, que é o M, o R e o P, que é o A e o B, como se fossem, tá? Então aqui nós vamos ter que o X do ponto médio, que é Q, vai ser igual às extremidades. Quem são as extremidades? X de R mais X de P sobre 2. Pronto. Agora é só olhar para cá, para a forma ou para a questão, tá? Quem são esses valores? Olha para cá. Quem é o x do ponto Q? X do ponto Q é menos 2. Então vamos substituir. Botar aqui, ó, menos 2 é igual. Quem é o x do ponto R? Vamos lá, o x do ponto R é a letra A. Então vamos botar do jeito que está aqui, A. Mais o x do ponto P. Quem é o x do ponto P? 1 sobre 2. Agora aqui é como se nós tivéssemos uma proporção, e nessa proporção, aqui embaixo, ó, aqui eu posso colocar tranquilamente um número 1, porque quando não temos a fração, é porque o denominador é 1. E aqui é só fazer o produto dos meios pelo produto dos extremos. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, A mais 1 vezes 1 dá o quê? A mais 1. Que é igual a 2 vezes menos 2. Ó, 2 vezes menos 2. Sinais diferentes, a gente multiplica e faz o jogo de sinal. Mais por menos dá menos. 2 vezes 2, 4. Então dá menos 4. Esse 1 vem para cá menos, já que ele está mais lá. Então A vai ser igual a menos 4, menos 1. Sinais iguais na adição ou na subtração de números inteiros. Somamos e conservamos o sinal. Então, A vai ser igual a 4 e 1, 5, como é negativo, menos 5. Então, aqui a nossa coordenada do ponto R, X do ponto R. Vamos agora descobrir o Y do ponto Q. Quando eu disse R, não é o R, tá? É X do Q, do ponto Q que a gente está... Não é R mesmo, tá certo, é R. R é o ponto que a gente está querendo descobrir, é o valor de A e o valor de B. Tá aqui. Então A, que é o X do ponto R, é menos 5. Agora a gente vai descobrir a letra B, o valor de B. Para isso a gente vai utilizar a fórmula do ponto médio, lembrando que o ponto médio é o Q. Então nós temos que o Y do ponto médio, que é o Y do Q, vai ser... Quem são as extremidades? R e P. Então é o Y de R mais o Y de P sobre 2. Logo, quem é o Y do ponto R? É só ver aqui, ó, o Y do ponto R é B, certo? Então, o Y do ponto R... Não, primeiro é o Y do ponto Q. Esse meu Q aqui está me atrapalhando. Esse é um Q. O Y do ponto Q. Então, quem é o Y do ponto Q? 3. Ó, 3 é igual a... O Y do ponto R, agora sim, o Y do ponto R é B. Mais o Y do ponto P. Quem é o Y do ponto P? Menos 1. Alguém pode perguntar, por que não bota logo menos?
Tudo bem, a gente pode fazer o jogo de sinal antes de colocar os dois aqui, mas para que não haja dúvida, eu boto logo os dois sinais e a gente faz o jogo de sinais para eliminar os parênteses, tá bom? Então, sobre 2. Logo, ó, quem fazendo o jogo de sinal mais por menos dá menos. Então, eu vou repetir essa mesma expressão. 3 é igual a B, mais por menos dá menos, não, menos 1 sobre 2. Mesma coisa que aconteceu lá, vai acontecer cá. Ou seja, esse 3 a gente pode botar aqui 1 sobre ele. Tá? E aqui aplicar a regra do produto dos meios é igual ao produto dos extremos, lá na nossa proporção, a propriedade fundamental da proporção. Então, B menos 1 vezes 1 dá o quê? B menos 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. 2 vezes 3, agora todos os dois são positivos, então 2 vezes 3, 6. Aqui é menos, vem para o outro lado mais, então B é igual a 6 mais 1, ou seja, B é igual a 7. 6 mais 1, 7. Então, eu já tenho o valor de A e o valor de B. Logo, eu sei quem é, então, o ponto R, ou as coordenadas do ponto R. Não era A e B? O A vale quanto? Menos 5. E o B vale 7. Pronto. Então está aqui o nosso ponto R, que a questão se referia em relação ao simétrico do ponto P. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a distância de Q para P é a mesma distância de Q para R. Por quê? Porque ele é médio, ponto médio. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre a mediana. O que vem a ser a mediana? A mediana tem a ver com o que a gente estudou agora há pouco, que nós vimos aí que é o ponto médio. O que é mediana? Mediana nada mais é do que um segmento que une um dos vértices do triângulo, por exemplo, o vértice A, ao ponto médio do segmento do lado oposto ao ponto A. Quem é o lado oposto ao ponto A? É o lado BC. A gente encontra o ponto médio, que eu chamei de M1, e esse ponto ligado até o vértice A vai ser o que a gente chama de mediana. Aí a gente faz a mesma coisa em relação ao C, que no caso aqui é M3, e ao B, que no caso aqui é M2. O encontro das três medianas tem o que a gente chama de baricentro. Então, o que é o baricentro? Baricentro é o encontro das medianas do triângulo. Uma relação importante vocês saberem sobre o baricentro é que nós vamos ter o encontro, o ponto G, que é o encontro das três medianas. Você observa que ele vai dividir o segmento AM em três partes. Como assim em três partes? Três partes iguais. O GM1 é uma das partes e o GA é outra parte. O GA vai ficar com o dobro do GM1, tá? Então, do ponto G até o ponto médio é uma parte. Do ponto G até o vértice A vão ser duas partes, ou dois valores de GM1. Então, GM1 corresponde o quê? A 1/3 do segmento, uma parte. Enquanto que o GA corresponde a duas partes dessa. Então, AG, o segmento AG, é 2/3 do segmento AM, completo, tá? AM1. Enquanto que o segmento GM vai ser 1/3 do segmento AM1. Ou seja, AG tem duas partes e o GM uma parte. Tudo bem? E o ponto G, que é o encontro das três medianas, é o que a gente chama de baricentro. O baricentro é bem simples de você encontrar o valor ou as coordenadas desse baricentro. Lembra lá da nossa mediana? Desculpe, do nosso ponto médio. O ponto médio o que é? É a média aritmética, não é? Aqui também vai ser a média aritmética dos segmentos. Como o G é o encontro das três medianas, então você vai fazer a média aritmética dos valores das três medianas. Ou seja, quem é o x do ponto G? O x do ponto G é o x do A mais o x do B mais o x do C dividido por
3. Por que agora por 3 e não por 2, como foi feito lá? Média aritmética é isso, tá? Lá foram duas somas, então eu divido por 2. Aqui são 3 parcelas, 3 valores, então eu divido por 3. A mesma coisa serve para o y do ponto do g. Então o y do g vai ser y do a mais y do b mais y do c sobre 3, ou seja, média aritmética das ordenadas. Vamos a um exemplo bem simples. Ó, dado um triângulo de vértices 1 e 1, 3 e 1, menos 1 e 3, calcular o seu baricentro. Muito simples, né? Então, nós temos um triângulo, e esse triângulo tem 3 vértices, né? São os vértices 1 e 1, 3 e 1, menos 1 e 3, que ele quer o baricentro. Então, o que a gente... Vamos dizer o seguinte, digamos que esse ponto aqui, ó, vai ser o meu A, esse ponto aqui vai ser o meu B, e esse ponto aqui vai ser o meu C. Isso aqui é só para formalizar, para ficar mais fácil a gente colocar aquela formulazinha que a gente aprendeu agora há pouco. Então, vamos então para calcular o x do nosso baricentro. Quem é o nosso baricentro? Quem é o nosso baricentro é o ponto G, não é verdade? Então, o G vai ser x de G e o y de G. Tá bom? Então, vamos primeiro calcular o x. X do ponto G, do baricentro, é igual ao x do ponto A, mais o x do ponto B, mais o x do ponto C, sobre 3. Por que 3? Foi explicado, porque são 3 parcelas, então dividido por 3. Média aritmética é isso, tá? Então, o x do ponto G, do baricentro, vai ser nada mais, nada menos do que, vamos lá, aos valores na questão e substituir. Quanto é o x do A? 1. Mais, quem é o x do B? 3. Quem é o x do C? Menos 1. Sobre 3. Eu queria dizer uma coisinha aqui para vocês, para que vocês não se limitem a letras, que eu botei A, B e C, mas poderia qualquer ser outra letra, tá? Qualquer outra letra que não mudaria nada a questão. Se eu botasse, por exemplo, M, N, Q, por exemplo, tá? Poderia ser, então, X de M, X de N, X de Q. A letra é o que menos vai interessar aqui pra gente, qual letra que eu coloquei na questão. Então, agora é só resolver essa expressão. Lembrando que, quando eu tenho numa expressão números opostos, na soma de números opostos, eles se cancelam, dá zero. Então, 1 e menos 1 dá zero. Eles se cancelam, são números opostos. E números opostos se cancelam. Então, aqui a gente vai ter, então, que o x do baricentro, x de G, é 3 sobre 3. Por que é 3? Porque esse 1 e esse menos 1 foram eliminados um com o outro. Então, ficou só 3 sobre 3. 3 sobre 3. Quanto é 3 sobre 3? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Toda divisão onde o numerador é o número e o denominador é o mesmo número, o resultado é 1. Então, agora vamos para o y. Y de G. Mesmo raciocínio. Se agora a gente está trabalhando com as ordenadas, então é y. Y do A mais o y do B mais o y do C sobre 3. Vamos lá, então, o y do ponto G vai ser igual. Quem é o y do ponto A? 1. Só ir ao ponto e substituir os valores. 1. O y do ponto B também é 1, mais 1, mais o y do ponto C, que é 3. Somando esses 3 valores, a gente vai ter, então, que o y do G, o y do baricentro vai ser, o baricentro, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, ou desculpe, 1 mais 1, 2, 2 mais 3, 5. Sobre 3, nem botei o 3 aqui, sobre 3. E agora, 5 dividido por 3 não é uma divisão exata. O que é que eu faço? Se você quiser encontrar em forma de número decimal, divide. Não é necessário. Então, aqui eu vou deixar 5 sobre 3, não dá nem para simplificar. Logo, nós temos então que o nosso baricentro, ó, o baricentro que eu estava procurando, nada mais é do que as coordenadas vão ser nada mais, nada menos do que os números 1, que é o x, e 5/3, que é o y. É isso aqui. Então, é treino, agora é você
vai treinar, vai procurar questões que envolvam esses raciocínios que nós estudamos e vai praticar. Tudo bem? Eu encontro você numa outra oportunidade. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, curte aí. Então, até a próxima.